Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por já estar aí do outro lado. Sempre é um motivo de gratidão a Deus, de saber que você nos acompanha. Nós estamos estudando a Bíblia todos os dias, aqui fazendo estudos expositivos, versículo por versículo, estudos onde nós olhamos o contexto histórico, aprendemos a história bíblica e sempre que possível tiramos lições para as nossas vidas. Estudo expositivo, muitas vezes, ele tem a função de olhar todo o contexto histórico e às vezes os estudos são mais históricos, mas é importante estudarmos a história bíblica e perceber como ela se desenrolou para chegar até os nossos dias. E eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos seguindo aqui o nosso estudo. Paulo está diante de Festo, naquele processo de ser julgado. Festo queria levá-lo para Jerusalém, para ser julgado ali na frente dos judeus. E Paulo, temendo essa situação e sabendo do propósito de Deus para a vida dele, Paulo pede para ser julgado em Roma, diante de César, e disposto até mesmo a morrer, se fosse o caso, mas ele estava disposto a isso. Paulo pensava bem no propósito de Deus para a vida dele, mas hoje a gente vai estudar dos versículos 13 ao 22 do capítulo 25. Capítulo 25, de 13 a 22, aonde entra na história aqui agora Agripa. E Festo pede um conselho para Agripa. O rei Herodes Agripa II, a sua irmã Berenice, chegam para uma visita de cortesia a Festo, que era um novo governador, nós havíamos dito isso. Herodes Agripa II era filho de Herodes Agripa I e neto de Herodes o Grande. E ele chega ali para aquela visita, para visitar Festo, e Festo falou para Agripa sobre o caso do prisioneiro Paulo. Paulo incomodava muito Festo, porque Paulo indo para César, estaria chegando ali um atestado de incompetência da parte de Paulo, da parte de Festo, por causa de Paulo, né? Porque ele não soube conduzir o caso. E o governador precisava enviar um relatório para o imperador contendo o libelo acusatório do réu, mas ele não tinha. Festo tinha consciência de que Paulo era inocente. Então ele aciona Agripa para ajudá-lo. Ele sabia que Agripa foi treinado na corte de Cláudio, tinha uma excelente compreensão da religião judaica e sabendo ainda que Cláudio dera a Agripa II a posição de curador do templo de Jerusalém e o direito de indicar os sumos sacerdotes. E o governador viu ali uma boa oportunidade para receber subsídio de como lidar com esse prisioneiro, saber de alguma informação que pudesse ajudá-lo a fazer o seu relatório para mandar para Roma. Festo narra a Agripa como foi a audiência com Paulo, fala dos seus acusadores, conta toda a história sobre a proposta de julgar Paulo em Jerusalém, fala da recusa dele de ir para Jerusalém, que pediu o julgamento diante de César. E com essas afirmações e essas informações passadas por Festo, Agripa teve interesse de ouvir Paulo também. Então ele não só ouviu o que Festo disse, mas ele disse: olha, deixe-me ouvir esse prisioneiro também. E sabe, amados irmãos, o que acontece aqui? Deus havia falado com Paulo no dia da conversão dele, que ele daria testemunho, da sua fé diante de reis. Isso lá na conversão de Paulo. Que ele estaria diante de autoridades. E agora, numa reunião cheia de pompa e luxo, Paulo é levado à presença de Agripa e Berenice para o seu 5º julgamento diante dos reis. Este é o maior e mais elaborado de todos os 5 julgamentos que Paulo havia presenciado. Lucas descreve essa cena que vai desenrolando aqui com detalhes.
Lucas fala da defesa de Paulo, foi mais polida, mais estruturada na linguagem do que todas as outras. Paulo está diante de pessoas cultas, pessoas sábias, e Paulo faz a sua defesa ali, usando um linguajar àquela altura. Deus cumpriu as suas promessas na vida de Paulo. Deus cumpre promessas. Paulo está lá diante dos reis, dando testemunho da fé que ele tem em Cristo Jesus. Uma situação aparentemente não tão agradável, mas plenamente dentro da vontade e da soberania de Deus. Amados irmãos, Deus nos usa como Ele quer, do jeito que Ele quer, e tudo para a glória dEle. Paulo estava disposto a pregar para um grupo de pessoas no meio da rua, como fez, e nós já estudamos aqui. Paulo está disposto a pregar na sinagoga, em um anfiteatro, como já pregou e estudamos aqui. E agora Paulo está pregando para o rei, testemunhando. Um verdadeiro servo, disposto a ir e a falar aonde o seu Senhor mandar, sobre a circunstância que for. Que Deus nos capacite e nos ajude a sermos assim instrumentos nas mãos dEle e vivendo para a glória dEle. Dessa forma, teremos paz, esperança e alegria de saber que estamos servindo a esse grande Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.